Iniciando a gravação, 2, 3, 4. Valendo aqui, a gente tá começando. Deixa eu dar um stop aqui na música aqui. Começando mais um Kotlin em ação, toda quarta de noite. A gente tá estudando aqui, onde a gente parou no Kotlin in Action, no capítulo 10, mais precisamente nesse item aqui, no 10.1.5 e o 10.1.6, que foi maior do que eu imaginava até para fazer o resumo. Eu acho que eu tinha colocado 3 tópicos, mas eu acho que a gente vai conseguir ver esses 2 mesmo aqui, porque esse último aqui vai ficar pro próximo, tá? E assim a gente vai fazendo, a gente coloca às vezes aqui o tópico e acaba sendo demais, às vezes é de menos. E aí, esse aqui é o Returning Functions from Functions. Me ajudem com as traduções, porque o livro tá em inglês, né? E aí a gente faz uns paranauê aqui para conseguir tirar esse exemplo aqui. Esse exemplo de uma classe de entrega ali, a gente vai ver, né? Tem um presentation aqui para poder falar. Mas que bom, tô muito feliz que vocês estão aqui participando. Vai ter com quem conversar. Vou me diminuir aqui um pouquinho. Retornando funções de funções, né? Isso que eu entendi da tradução ali. Depois me corrijam se eu estiver errado. Returning functions from functions. E o conceito principal que eu entendi, que a gente entendeu aqui, é as funções que podem retornar de outras funções com valores, permitindo criar lógica variável baseada em condições do programa. Tá. Aí a sintaxe básica aqui é a função, um exemplinho, né, de função para quem não conhece. Aqui do Kotlin, aí tem aqui o fun, né, o nome da função, esse tipo aqui do parâmetro, aí o setinha dá um tipo de retorno, e a lambda, né, que a função que você quer executar. Aqui tem outro parâmetro com a lambda. Aí aqui embaixo tem uma versão visual aqui pra gente conseguir enxergar. Tem uma função principal que tem as condições e define qual função retornar. Tá? Eu tô pensando aqui, eu tô lendo e tô tentando entender ao mesmo tempo. Aí ele retorna e passa por uma função específica que vai ter um comportamento específico. Parece meio confuso, né? Assim, olhando assim, a gente tem que olhar no código executando pra... É assim, né? A gente olha, vê, lê, mas às vezes não entende nada, só quando olha no código. Eu particularmente não entendo só lendo mesmo, infelizmente. Umas coisas. Vamos passar aqui, então. O caso de uso comum dessas funções que retornam funções, a lógica de negócio variável, né? O cálculo de custos diferentes, são exemplos, né? Frete expresso versus frete normal. Regras de desconto variável, estratégia de processamento diferentes. Na verdade, esse aqui foi, tipo, eu coloquei ali no chat pra me ajudar. Essa parte que eu acho que não tem no livro, que é esses exemplos. Só tem a parte teórica, né? Vantagem: flexibilidade, lógica adaptável, sem repetição de código. Desacoplamento, aí separa a definição da execução. Reutilização, aí a mesma interface para comportamentos diferentes. E a manutenibilidade, fácil de modificar e estender. Vamos para o exemplo prático, né? Porque
aqui só olhando assim parece meio abstrato. Alguma de vocês já conheciam esse conceito? Usam esse... Deixa eu voltar. Já usaram esse tópico aqui. Que agora essa parte do livro tá ficando meio xarope. Eu vou confessar, eu e a Cris, a gente já tá assim... Nossa, isso aqui deu um nó. Já começou a ficar meio cabuloso aqui. Aí vamos... Então, Pra esse exemplo. Gi, eu Pode nunca usei função retornando função na vida, eu acho. Nunca peguei uma situação tão complexa que eu desenvolvesse dessa maneira. Ali me lembrou um pouquinho a questão de utilização de interface mesmo, né? Mas não é interface, você está falando de função. Aí eu tô Pois é. tentando encaixar na cabeça como que eu usaria, tipo, uma função genérica de cobrança de frete, que nem você colocou ali, mas vamos supor, em determinado horário, determinados dias, eu tenho uma redução de frete. Como é que eu utilizo essa mesma função, sabe? Mas isso vai ser um exercício para codar, porque eu não. Eu e o Copilot vamos pensar em alguma coisa para tentar entender com esse conceito mesmo. Sim. É bom saber, porque às vezes a gente até de repente às vezes viu, tem casos que a gente vê aqui, mas eu associo a outra coisa que eu já aprendi que é bem parecida, ou no Java, né? Porque no Kotlin eu não tenho muita experiência. E no Kotlin é diferente, né? As coisas. E então vamos ver, vamos entender. Porque aqui no livro, ó, tem esse delivery. Aqui ele tá dizendo definindo uma função que retorna outra função. Aqui esse tá bem simples. Aqui ele tem um order, que é um pedido. Aí tem um enum aqui, né? Standard e expedited, que é tipo um type, né? Aí tem um get shipping cost calculator. Aí ele faz o cálculo. Esse exemplinho aqui mais simples. Aí retorna tem um double aqui. Vai retornar um valor aqui, né? O valor do frete hoje. Aí aqui tem um main. Aí o main ele chamou essa função aqui. E aí embaixo ele declara a função que retorna a função, retorna a lambda da função, armazena o retorno da função em uma variável e invoca o retorno the return function. Aí ele vai... Volta um pouquinho, devagar. Ele vai retornar... então eu só tô mostrando rápido aqui porque na verdade eu tô no livro, aí fica ruim de ler, né? Eu vou mostrando o código agora. Eu só tava vendo se era isso. Vamos... Porque aqui eu coloquei aqui, fica melhor, né? Uhum. Tá, vamos lá. Vamos dissecar esse código. Deixa eu colocar minha cabecinha aqui pro outro lado. Boa. Então aqui tem um sistema de frete. Ele... pode falar, perdão. Não, me ajuda aí a fazer a leitura. Ó, vamos lá. Ele vai ter dois tipos. Ele vai ter o standard e vai ter o de expedição. E aí ele vai fazer o cálculo do delivery, né? Então ele recebe o delivery. Tá vendo que o delivery ele é um objeto, onde ele pode ter os dois tipos. O standard, e aí, então, se você entrar no standard, aí ele vai chamar outra função. Então, não é um grande, mas é um if else. Então, ele está condicionando chamar a próxima função dependendo da característica desse objeto do delivery, entendeu? Então, se o delivery for standard, ele pula para essa outra linha, que é a linha 15. Ele simplesmente pega o valor e multiplica por 1,2, que nada mais é que 20%, né? Agora, se for desse tipo expedido, ele multiplica por 2,1 e ainda soma mais 6. Pois é. Tá boa nas contas aí. As funções que ele está utilizando no Lambda que tá até legal
É porque ele tá dando um return order que faz essa conta. Então, essa função, a função que retorna outra função, nada mais é porque ele está retornando essa conta aqui da forma como ele está utilizando o lambda, ele está chamando isso de função. Mas a gente poderia muito bem fazer de uma maneira que a gente está mais acostumado, né? Fazer a estruturazinha do if e a estruturazinha do else. E também daria tranquilamente. Sim. A questão é mais essa lambda aí que ele está utilizando. Porque você vê que ela retorna um double, ela retorna um número. Ela não retorna uma função. Ela já é porque internamente, dependendo da característica, ela chama a função A ou chama a função B. E tá tudo bem. É meio confuso, porque parece aqui, ó, order. Aí ele tá. Quando eu digo aqui esse lambda aqui, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade aqui. Mas eu entendi que ele tá armazenando o cálculo nesse order. E aí esse order vai passar para frente, né? Ele vai tornar o order, né? Na verdade. Com o resultado. O order, ele... Não sei ler aquela parte, não. Mas eu sei que ele tá não vai retornar o double, né? O vai. Ele tá voltando, ele tá vendo a quantidade do item, ou a quantidade de itens, multiplicando por 2.1, né? Que é essa linha 13, e somando mais 6. E ele segue a vida. Clica nesse order aí, vamos ver essa classe. Ah, não, tá ali em cima já. Ó. Ele só tem essa característica, que é a quantidade de itens. É só isso, não tem implementação, né? Mas enfim. Então, assim, ele tem duas classes, né? A delivery e a order. Eu acho assim, delivery é a forma de entrega. Batendo o olho, eu acho que assim, claro que daria pra gente fazer da forma mais convencional, que nem você falou, tradicional, dá pra fazer de outro jeito com if, mas assim, parece mais elegante, assim, parece que talvez reduza o código, né, fica dessa estrutura. Eu concordo, porém, de primeiro olho, quando as pessoas não são acostumadas a codar dessa forma, elas acabam tendo uma maior dificuldade para entender o que o código faz. Então, assim, eu acho muito legal ter esse tipo de recurso, porque mostra a maturidade da própria linguagem. Mas, dependendo da situação, dependendo de onde eu estou, eu não usaria, porque eu reflito muito na questão de que eu estou escrevendo um código para outra pessoa que vai dar manutenção para aquilo. Certo. E o quão difícil ficaria para alguém entender esses outros recursos, entendeu? Mais avançados. Mas não invalida a questão de estudar e conhecer. Só eu faço geralmente essa análise aí dos meus pais para ver se vale a pena aplicar dessa maneira, entendeu? Sim, concordo. Eu já tô... É novidade, né? E... Vamos lá, vamos ver esse aqui é um exemplo 1, né? Esse aqui é o exemplo 1. Agora vamos ver o exemplo 2. O que muda aqui? Aqui, só para finalizar aqui esse exemplo 1, eu só vou reler aqui o do livro que ele está dizendo, explicando aqui. Para declarar a função que retorna outra função, você especifica o tipo que ela retorna. Na lista get shipping cost calculator, né, que é essa aqui, retorna uma função que armazena o order, o pedido, e retorna o double. Para retornar a função, você escreve o return aqui, escreve o retorno, expression da expressão, seguido por um lambda. Daí a member reference, não sei, a member reference, o que quer dizer member reference? Or another expression, uma referência, né, um objeto de referência, ou outra expressão da função
que É nenhuma... porque tá aparecendo no código, amiga. Não tá aparecendo de onde você tá lendo. Não, e realmente eu não tô mostrando. Eu tô tentando entender só essa partezinha, porque a gente tá olhando pra não deixar passar batida aqui que ele tá explicando. To return a function, que tá dizendo, você escreve um return, né? Aqui onde, não sei se tá parecendo que eu tô com o mouse, essa primeira linha. Followed by lambda, a member reference. Isso é member reference. Ou a outra expressão de tipo de função que nem uma variável local. Então, pode ser daquele jeito, mas poderia ser uma variável mesmo. Que tá ali dentro da classe hoje. Aí a gente vai ver aqui, ó, para ver outro exemplo. Vamos ver o outro exemplo, então. Só fui ler aquele período. Esse aqui é do person. Da classe person, isso de contatos. Vamos entender aqui. Aí tem uma classe com nome, o primeiro nome, last name e o fone, o número do telefone. Aí tem o contact list filters, que tem um prefixo, only with phone numbers, somente com um telefone e um boolean, tá? Aí ele tem um método getPredicate, que o que ele faz, ele retorna uma pessoa. Não, a pessoa é o argumento, né? Isso, é aquele objeto de referência. Tá, eu confundo aqui às vezes. E o boolean é o retorno, tá? Aí ele pega o valor, pega o person, e aqui tem o lambda da função, que ele vai fazer o seguinte: esse prefixo, né? Por exemplo, a pessoa tem um nome, sei lá, esse prefixo aqui, mas é do nome, tá? Ele tá usando o prefixo no nome. Eu achava que era do telefone, sabe o prefixo de telefone? Eu achei que era. Mas não, é do nome aqui, start with. Ele tá vendo os nomes que começam, né, com prefixo, ou o último nome que começa com algum prefixo específico, que você pode passar por parâmetro aqui, né? Aqui no caso tá vazio ainda. Tá, daí ele faz um if aqui, only with phone numbers, eu acho que é uma condição aqui, né? Condição com aquele boolean. Aí ele retorna start with prefix, ele mesmo, it, e o phone number se é diferente de null, tá? Ele faz esse paranoia que ele retorna esse predicate. Mas queria ver ele executando, não tem aqui. E esse é o mesmo exemplo que tá aqui no livro. Eu queria mais explicações. Vocês entenderam esse aqui? Esse exemplo aqui de função. Retorno função com esse. O retorno, onde é que tá aqui? O return, no caso, tá aqui, né? Tá aqui embaixo e tá aqui, né? As duas situações. Aqui ele tá dizendo que essa... Lá na... Oi? Desculpa. Não, ele tá dizendo eu ia falar que Opa. Lá no código na linha acho que 75, né, que ele cria a lista, né, de person, e ali na linha 85 ele passa o prefixo, né, que seria, ele quer filtrar, né, aí no segundo... Você tá aqui nessa classe? Você tá vendo, né? Isso, lá no 86, isso. Tá, é porque tem aqui pra executar. Dá pra entender mais pelo código, assim, né, do que ele tá fazendo, assim, olhando ali. Eu nem executei, né? Eu vou executar aqui. Um pouquinho mais pra baixo. Um pouquinho mais pra baixo. Esse aí é o... Isso. Eu nem executei o primeiro exemplo. Deixa eu executar aqui. Eu tinha esquecido aqui, tá no meio. Acho que aqui, né? Deixa eu ver o que ele vai mostrar aqui.
Eu acho que você tem que deixar essa shipping system. Ah, tá. Tem mais código embaixo. Você apagou uma parte aí Aqui da ele- linha 61 até a 72, acho que você tem que deixar aí só de baixo. Que tá exemplo 2, aí você pode isso, comentários. Tá. Esse aqui é o exercício 1, né? Do primeiro caso eu tinha Isso. passado ali. Tá. Bem melhor pra ver executando. Aí ele pega o sistema de shipping aqui, né? Faz o. Passa o delivery, que é o tipo. No caso, expedição. Armazena nessa variável. Expedito calculator. E aí, o que ele passa aqui? O order com uma quantidade de itens. Isso. E calcula. As duas formas. Quantidade de itens e vendo o custo de acordo com o tipo de frete. Deu pra ter uma visão melhor. E tem esse aqui também, esse outro exemplo de. Isso. O standard, tá vendo? É mais coisa, são 5 itens, mas ele é mais barato do que o expedited. Clareou um pouco. Como pra dar uma. Por quê? Porque senão a gente teria. É uma forma de fazer uma função genérica, né? Eu entendo. Como é que eu iria fazer isso? Eu poderia fazer de forma mais separada ali, né? Ia ficar talvez código duplicado. E aqui dessa forma tá usando a mesma função, né? Pra calcular duas coisas diferentes. E usando o argumento ali. Não encher de um monte de if. Até tem, né, meio que ali uma condição, mas não é um monte de if que a gente tem. Normalmente às vezes faz, né? Muito legal. Agora vamos ver esse outro exemplo aqui do. Esse aqui vai até. Filtro, contato, filter. Até aqui. Eita. Eu não sei, parece meio comum, assim, até não é tão complexo de entender. Aqui tem uma lista de contatos, aí tem um nome aqui das pessoas primeiro, segundo nome um número qualquer. Tem alguns que tá o valor nulo, o número. Tá. Aí o seguinte, ele pegou a lista de contatos, né? Que é aquela classe ali lá que tem o predicate. Filtro 1. Apenas o filtro da. Setou o filtro da lá, nesse prefixo. Aí ele setou o boolean. Aquele boolean que é só com número de telefone falso. Ou seja, ele vai filtrar, né? Vai filtrar os que não tem, os que devem tá nulo, né? Acredito que seja esses Svelana e o David, que não tem. E além de ter o dá no prefixo. Qual que tem o dá no prefixo? Que é o Daniel, né? E o David. Daí sobrou o David. Aí. Não, mas o only with phone numbers ele tá como falso. Então acho que ele vai pegar tudo. Todos os que tiverem DA e mesmo que não tenha um número de telefone, ele vai pegar também. Aí no caso do de baixo, acho que aí ele já não vai pegar. É o que eu acho. Isso aí. Ele já imprimiu aqui, ó, de baixo, ó. Contatos que começam com da. Aí ele deu o Daniel mesmo. Isso. E o David. No primeiro caso, né? Mas ali, ó, o phone number tá como null. Ou o segundo ali, ó. O segundo é. Não, Pois aqui no linha que você tá o mexendo David, mesmo. né? Isso, O David tá com phone isso, number. Ele começa com da e eu não tenho um phone number, mas mesmo assim ele trouxe porque o only tá como false. Uhum.
Então, quando tá Aí falso, se tivesse então... como true, aí não viria o David. É o que talvez aconteça no segundo caso, é isso? É o mesmo filtro, Sim. né? É uma flagzinha, né? Dá com o telefone. O Daniel. Trouxe só o Daniel. Nesse segundo. Porque o Daniel tem que ter o filtro do telefone. Ah, deu pra entender, né? Até. Sim. É uma forma de fazer filtros. Pensa que eu tô num... Sei lá, eu até tô mexendo numa tela ali de pagamento, por exemplo, que a tela vai mudando os filtros de acordo ali com os parâmetros. E aí eu posso colocar uma classe em todos os filtros, né? E é uma classe, não, aqui no caso é uma função, né? Não é uma classe mesmo. Com né, os parâmetros aqui. Pra fazer a filtragem e fica tudo melhorado. Capite. Esse função que chama função, se eu não me engano, o nome que eles dão é High Order Functions. A gente viu esse tópico. A gente viu esse. Não. Não é o que a gente tá vendo agora, mas deve usar aqui nesse conceito, né? Retornando funções de funções. Mas a gente viu esse high order também. Mas, cara, não me lembro. Mas é parecido. Será que é diferente os conceitos? Eu achei que era a mesma coisa. Pois é, eu não sei. Aqui a gente viu esse tópico aí bem recente. E a minha memória também falha. E vamos ver o exemplo 3, então, que a gente não viu. Deixa eu só pegar aqui o livro. Se tem alguma explicação a mais aqui desse outro exemplo. Porque aqui ele disse, ó, desse do Pearson, que eu não entendi muito bem. Ele tá explicando o cálculo ali do filtro, ó. O que eu achei, a full UI application will be too much code for the book. So we provide a simplified example here. Aí isso aqui que eu não entendi que tava escrevendo assim, tá escrito aqui, ó. Using functions that return functions in UI code. Ah, tá. Ah, isso aqui pode ser usado no UI quando fala user interface, é tela? Sim. Tá usando pra usar na tela. Usando funções de funções. Retorno funções, retorno funções na UI é user interface. Para decouple. O que é decouple em inglês? Decouple. Não lembro. Decouple. Desacoplar, não é? Ah, boa. Deve ser. Eu sei o que é, mas não lembro. Eu ia falar decompor, nada a ver. Para os contatos lixo para display. Ai, meu inglês tá. Para filtrar no UI, você pode definir uma função que cria um predicate usando o filter de contato, como mostrado na lista abaixo, né? O predicate checa, né? Ou verifica o prefixo também. É isso aí. Eu achei que tinha alguma coisinha mais escrita. Mas é isso, ó, só para provar que é esse exemplo que a gente acabou de ver. Mas tem mais um outro ali adicional ali, que é esse aqui, ó. Vamos ver, o sistema de desconto. Esse aqui não. Deixa eu ver esse sistema de desconto. Não, esse aqui não tá no livro. Esse aqui foi plus aqui do guru aqui do IA. Que eu pedi para extrair o código, né, a classe dos exemplos. Vamos entender esse 3 aqui.
Exemplo 3, sistema de desconto. Aí tem um discount system, tem um get discount calculator Tabajara. Aí passa se é premium, boolean, e retorna um double. Aí ele tem aqui o ifzão premium, aí ele retorna o total vezes total com 20% de desconto aqui. Se não, na verdade não é nem se não, né? Primeiro ele entra aqui e vê se sai fora, senão ele continua. Senão ele retorna o total quando? Vai ter um in. Aí tem esse cálculo aqui. Se for maior que 100, multiplica por 9, dá 10% de desconto. Se for maior que 50, ele dá 5%. Se não, aí ele não faz nada, não dá nenhum desconto. É um sisteminha de cálculo aqui de desconto, né? Bem tranquilo. Aí, aqui ele cria classe, cliente premium, true, cliente premium, R$100 com desconto, imprimiu aqui. O cliente normal, que tá falso, né? Não é premium. Vamos comparar aqui os valores. A gente podia botar 100 aqui pra ficar meio, pra ver a diferença, né? Deixa eu botar 100. Isso vai fazer muita... Cadê? Não, peraí. Desconto. Com desconto fica 80. E o cliente normal com desconto fica 95. Ó, R$5 de desconto a mais. Mas o que dá pra perceber aqui, né? Bem... Eu achei que o código ficou bom, assim, né? Não tem mais enxuto. Eu acho que se eu fosse fazer na mão, ia fazer bem mais coisa ali, né? Com certeza. Esse discount calculator. Mas não ficou tão difícil de entender, né? Esses outros aqui até eu acho que ficou até mais enrolado. Uma pessoa mais... talvez não tá acostumada. Bom. Vamos pro próximo tópico. Mais alguma consideração aqui. Esse aqui tem um extra, ó. Veio de brinde esse aqui. Também. Exemplo da fábrica de operações matemáticas. Como é que eu vou entender isso aqui, gente? Função matemática para testar. Match Operation Factory. Aí ele tem essa função que passa uma operação, aí tem dois aqui, tem dois argumentos, double, e ele retorna também um double. Return when operation. Aí se for subtract add, subtract, multiply, divide. É uma calculadora mesmo, né? Parece uma de matemática. Aí ele dá um true aqui quando der. Não sei se vai dar pra testar essa função test operator. Vamos ver vamos chamar aqui. Funcionando, né? Exemplo da fábrica de operações matemáticas. Aqui ele só chamou aquela função pra gente ver, né? Aqui ele tá... Ó, criou um factory, que é aquela classe de matemática. Aí ele chamou o get operator
um para cada operação. Ah, entendi. Um para cada operação aqui. Aí dá um print ln aqui com o valor chamando cada variável aqui. Tu imprimir a variável, passando os parâmetros que tu quer. E no caso multiplica aqui, adicionando. O que vocês acharam dessa função que retorna a função? Pra mim ficou meio assim, mesmo vendo o código, mas eu teria que me habituar mais, porque parece que meio, como é que eu vou dizer, sutil assim, de perceber que tu tá retornando uma função de outra função, né? Acho que é costume, sabe? Que às vezes a gente escreve de uma maneira, mas eu não sei se é melhor ou pior, entende? É só uma forma diferente de fazer. Às vezes tem, sim. Eu vejo assim, aonde que eu tô trabalhando ali no projeto ali no meu cliente, que é legado, tem muita função assim que retorna a variável global, sabe? Retorna pra variável global de tudo que nem precisava. Esse detalhe, que nem precisava. Aí tudo é global. Ou da classe, coisa assim. E aí aqui eu vejo que o escopo é bem fechado, né? Tu retorna só o valor. Não armazena numa variável que daí tu vai usar em outro lugar. Aqui é tudo... Eu tô sentindo essa diferença. Mais coeso, né? Com certeza. Então, pelo que eu tava olhando aqui na função, né, tipo, ele passa somente o tipo, né, da operação que ele quer fazer, e ali dentro já tá tudo montado, né, se é mais, se é menos, se é vezes. Eu fiz uma função, amanhã eu vou fazer esse teste, vou ver se enquadraria na high order function. Ah, tá aqui, ó. Eu queria meio que assim, né, tipo... Eu passo o tipo de retorno que eu quero ter e ela já meio que trata, né, da forma que eu queria, mas eu não sei se enquadraria nessa... Você falou, desculpa, Edinho. Não, eu achei aqui no livro, ó, bem nessa parte aqui, quando a gente... Ele menciona o high order. Aqui tá dizendo, ó, me ajudem aqui a traduzir. São extremamente poderosas, ferramentas poderosas para melhorar a estrutura do seu código e remover duplicação. É justamente isso para isso que eu usei. Amanhã eu vou fazer esse teste, eu vou tirar essa dúvida, se essa função que eu criei, né, justamente para fazer isso, para evitar essa duplicação e deixar... você passa um parâmetro e ela já te devolve pronto, né? Tipo, o que você quer. Eu vou tentar validar se é aquela função que eu criei. Então, assim, às vezes são coisas que a gente usa, né? Mas a gente não assimila, assim, de primeira, assim, né? Que a gente tá criando uma high order function. É, bem boa. Até porque a gente vai olhando no código e é mais sutil ali essa parte aqui de entender os retornos. E bem o que tu falou, que tem, então isso aqui é high order function, né? Nessa recurso, não sei como dizer, né? Next, let's see how lambdas can help extract repeated logic from your code. Esse é o próximo, vamos ver como que a gente vai melhorar a usabilidade, né, no código. Tão preocupado com isso, eu acho que é níveis, né, quando a pessoa começa a ficar mais sênior ou fica mais né, que ficar mais aprimorado, vai começando a preocupar mais com essas questões aí de usabilidade. Então, bem que diz ali, a flexibilidade, desacoplamento, separa a definição da execução, reutilização, mesmo essa parte da interface aqui, comportamentos diferentes. A interface é a função, né? Não é, sei lá, bem que a Jaque falou ali, interface, não é uma interface ali que a gente declara, né? Mas é
Eu acho que é só o modo de dizer O do mesmo- contexto. O mesmo É modelo que traz o no da palavra, né? Oi? É o sentido da palavra, não a interface que a gente utiliza. Isso. Acho que a Bruna ia falar a mesma coisa. Isso, é só como se fosse um molde, né? Que você passa uma coisa para receber comportamentos distintos, né? Uma hora você vai receber X resposta de acordo com o que você passa para essa função aí maluca que vai te retornar tudo, né, de uma maneira, acho que, como é que seria a palavra? Uma maneira, não sei a palavra. Acho que no final a gente conseguiu entender o conceito. Isso, no final a gente chegou na mesma conclusão, porque essa interface que tá dizendo não é a classe, né? Enfim. Deixa eu ver aqui, ó. Alguém comentou aqui no Java temos algo semelhante que é a Functional Interface. Ah, é verdade. A gente já estudou aqui também esse Functional Interface. Que pode ser retornadas e armazenadas como variável. Massa tem uma função dentro. Oi, Devil Lancer, boa noite, tudo bem? Estamos estudando Kotlin. Então vamos pro próximo tópico aqui, que ainda dá tempo. Vocês estão de boa aí no horário? Vamos tocar ficha nesse aqui. Vamos ver. Mas esse aqui, vamos ver se a gente entende aqui. Me ajudem. Mas tá indo. Eliminando duplicação com funções de ordem superior. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. É? Making. Não, mas não é esse tópico. Ih! Eu acho que eu acho que eu troquei as bolas aqui no tópico. Ou é o Making Code Reusable, será que é isso? Deixa eu só olhar pra ver se é o exemplo que tá mencionando aqui. Exemplo duplicado. Acho que só o título que eu traduzi aqui é diferente. Deixa eu ver se é o mesmo exemplo. Aqui ele tá mostrando um visit site. É, esse aqui eu dou. Visit site. É esse mesmo. Eu que tô. Só que o nome ali a Jaque caiu. Daqui a pouco ela volta. Aqui eu entendi. Eliminando duplicação de funções de ordem superior. Aqui no livro tá dizendo fazer códigos mais reusáveis, reduzindo a duplicação. Eu acho que quer dizer a mesma coisa, né? Só que tá falando de um jeito diferente aqui. Esse de ordem superior eu não entendi muito bem, mas deve ser uma delegação de cima, né? Uma coisa assim, porque é de ordem superior, então há uma delegação ali. Usar funções que recebem outras funções como parâmetro para eliminar, que foi o que a gente fez no anterior, né? Para eliminar código duplicado e tornar o código mais flexível. Mas o que muda? Aqui está dando um exemplo de código ruim. Vamos lá, esse livro vai indo. Mostrando como que é ruim, mais ou menos, e o ótimo, né? Aqui no código ruim, a gente tem o quê? Um cálculo específico para o Windows e para Mac. Average. Não, Windows. Não é Windows, é Windows. O Windows. Não é. Aí tem um. Acho que tá vendo se o sistema operacional é Windows, se o sistema operacional é Mac. É isso mesmo. Tá verificando o sistema operacional, né? Visit site. Duration. Ali no map. Beleza? Cálculo específico para Mac. Aí tu tem que fazer a mesma situação
sendo que poderia ser, né, visivelmente dá pra ver que sendo que poderia ser a mesma função, né? Dá pra entender isso, né? Isso. Repetindo É, uma coisa que poderia criar uma função mais e genérica. passar o parâmetro, né? Uhum. Que nem a gente viu no outro ali, né? No cálculo do frete, por exemplo. Isso. Aí, aqui nesse outro ele tá mostrando um exemplo que é um pouquinho melhor. Ó, vou dar um zoom aqui. Que é nesse de cima. Porque depois lá no IntelliJ a gente vai ver o completo. Aqui a gente só tá vendo por partes pra entender como que a gente vai de um ruim, mais ou menos, até o melhor, né? O top. Que nem tá no livro. Aí aqui ele tá. O que ele tá fazendo aqui? Ele tá meio que parece que tá fazendo uma função mais um pouco genérica. Mais genérica, né? Aí ele retorna uma lista com o visit site, que é uma classe, eu acho. Não é um tipo. Ponto average duration for, recebendo o sistema operacional. Aí tem um filter, que vai filtrar, né, o comportamento que você quer. Ponto map, visit site duration e average. Aí aqui ele imprime, ó. Meio louco, mas tudo bem. Função com parâmetros simples. Aí já tem um parâmetro, então já melhorou um pouco. Usa a mesma função para ver quando ele só passa o sistema operacional, no caso, no primeiro é Windows, no segundo é Mac, e usa a mesma função para validar a mesma informação. Ele só precisa passar, né, para ter o retorno baseado nesse parâmetro que ele está passando. Para evitar de fazer duas funções, uma para Mac e outra para Windows. Exatamente. Já melhorou um pouco, mas diz que tem uma função menos burrice. Menos mal. A gente tá bem acostumado a ver esse. Peraí, deixa eu. Então eu tô bem esse código do nosso dia a dia, né? Chega na outra lá, vai. Vamos ver, mas tem esse outro ideal aqui, que é a função com lambda, gente. Mas só que daí, olha a comparação. O de cima tá bem menor do que esse outro. Mas tem que ver se não é melhor, né? Tá meio menor, né? Ou é só impressão? Só impressão porque poderia estar na mesma linha, né? Sim. Aqui tá usando mesmo. Aqui passando os parâmetros também. Mas o que mudou? Ele tem um predicate ali também. Predicate. Aí aqui ele só tá printando, né? Os print aqui que tá um pouco maior. Mas a função mesmo é só essas duas linhas de cima. Uso flexível. Olha aí os usos flexíveis aqui. Each iOS in site of Android ou iOS. Ah, entendi. Dá até pra passar dois aqui. iOS e PF. Isso aqui não entendi desse SingUp. O código. Sign up. Aqui acho que no visit site tem um parâmetro path. Deixa eu dar aqui. Path. Não. Torna o. Olha na. Vamos lá, agora tem que olhar lá no código lá pra gente ficar mais. Vamos entender mesmo. Vamos pra frente. Por exemplo, prático. Que aí lá a gente vai ter todas as informações, né? Pra gente entender. Melhor. Aí. Reusable Code. Esse aqui. Já que não voltou, né? Caiu. Tadinha. Espero que ela não tenha se machucado. Porque tá tarde, né? Tá tarde também. Só respondendo. Valeu, Nuno. Obrigadão aí por aparecer. Você tá estudando com a gente.
Vamos entender esse última questão aqui do reusabilidade do código. Então, a gente tem um sisteminha aqui que tem uma classe aqui, um enum, que tem os tipos, né, de sistema operacional. Tem um data class, visit site, que ele tem um path, uma duração e um sistema operacional daqueles ali de cima. Um path é um caminho, né? Aí, tá. Aí tem uns dados do exemplo aqui, ó. Ele criou vários visit site. Ai, tô com frio aqui. Vou tô casaco. Tem vários visit sites, por isso que tá ali o SingUp, ó. O path é tipo uma pasta, um terminal, né? Como se fosse um caminho, né? Se a pessoa visitou, sei lá, no login, né? Sign up é onde ele se registra, isso? Eu nem lembro, sign up. É como se fosse o endereço, né? Nesse o caso aí, como é endereço. site, deve ser o endereço Sim. ali. Aí tem a duração, que eu não sei do que se trata, deve ser de tempo, né? Sei lá, segundos, não sei. E o seu operacional. Vamos pro primeiro, o código duplicado, não recomendado. Ó, ele mostra o que é ruim e aí a gente vai melhorando. O código duplicado, como é que ele faz? Ele faz um para cada um, né? Ele faz um cálculo para o Windows e faz um para o mobile. Sistemas operacionais diferentes, né? Dá para entender que faz a mesma coisa, só que tem parâmetros diferentes. Então eu tenho que duplicar ele. Aqui ele já usa a mesma função, né? E o OS está passando por parâmetro, beleza? Aí ele usa no filtro aqui, ó. Isso é igual. Bem mais simples do que esse aqui de cima, né? Isso. E aqui embaixo é igual. Você diz o calculate average. Na real, pra mim, esse aqui já é o mais otimizado. Pra mim, esse aqui é a função parâmetro simples. Já tá ótimo, estaria ótimo. Porque isso aqui até que eu acho que eu conseguiria fazer, de pensar, de melhorar. Agora tem que ver esse aqui. Recomendado. Qual que é a função da ordem superior? Ordem superior. Parece que vai vir um deus lá, vai dar a ordem. Não, não é. Uma ordem superior. Não, quem é a ordem superior aqui? Eu quero entender. Calculate average duration. É o recebido por parâmetro. Deve ser esse parâmetro visit site, né? Porque ele mesmo tem um sistema operacional, não tem? Né? Lá no visit site ele tem aqui o sistema operacional. Daria para passar só ele direto. E eu acho que é isso que tá fazendo aqui. Aí o predicado é isso, né? O predicate, o que é o predicate? Sabe? O conceito é é uma regra, né? Um predicado é algo que vai te retornar true ou false, se não me engano. Tem é tipo um algoritmo, um trecho de código ali que se chama predicado. Ele vai ser como se fosse o determinante ali para retornar um true ou false. Aí ele passou o predicado direto. Pega a duration do visit site também, porque lá também tem. Então, pra que eu vou passar o parâmetro, né? O isolado? Que tá dentro do visit site, se eu posso mandar o visit site inteiro e ele usar. Legal. Função extensão Eu acho para que a ideia aí dele passar, né, esse predicate é ele poder pegar só a informação que ele quer. Por exemplo, tem acho que na linha 8.3 que ele passa o sistema operacional
Ele quer saber a informação e o path. Então ele filtra mais ainda, né? Ele não vê só pelo sistema operacional, ele pega o sistema operacional e o path, no caso. Uhum. Aqui você tá falando desse trecho aqui? Isso, na linha 83, 86. Uhum. Ele não tá só vendo vamos dizer, nessa primeira aqui, ele tá nas outras, né? Ele tava filtrando só pelo sistema operacional e trazia tudo, né? Uhum. Se aí ele consegue fazer um filtro mais específico, né? Pelo sistema operacional e pegar também o path, ou sei lá, deixa eu ver o que mais que tem aqui no visit site, tem um O duration e o... site, tem o duration também, sei lá, se ele quiser saber o duration do Windows e do Mac, aí ele consegue fazer acho que mais filtros, não sei se é isso que eu entendi. Eu acho que daria pra botar o filtro em todos, né? Se quisesse. Sim. Mas no caso aqui a gente só tá usando mais por o sistema operacional mesmo, pelo que entendi, tá? Beleza, e tal. Aqui ele tá fazendo pro sistema operacional. Aqui ele retornou um aqui. Duração. Aí ele vai imprimir. Deixa eu executar isso aqui pra ver. Deixa eu ver. Nossa, meu gato tá miando que nem louco. Lá fora. Deixa eu ver. Meu gatinho. Ó. Duração média. O Windows é mais demorado, né? Mas o mobile é mais. Não sei se é real. Ó, olha ele. Apareceu na janela. Conseguiu? Como é que ele conseguiu pular aqui, gente? Função de extensão da lista. Ah, não, isso aqui já é outra coisa. O que é o resmungão? Mas qual que é? É o método 3 mesmo. É esse aqui que a gente tava vendo. O método 3, né? É isso. Olha, eu vou falar que meio que eu entendi, só que eu não dá pra dizer que eu fixei isso aqui ainda. Não, vou ter que fazer mais exercício pra fixar. Mas passou, né? Eu entendi a reusabilidade, o que diminui no código, né? Porque fica bem mais específico ali, filtro. E a função da extensão da lista, que aqui tá dizendo, agora podemos usar o average duration for diretamente no log. Analyzer.log average duration. Deixa eu ver esse analyzer aqui. Tá, é uma variável da classe. Bastante coisa aqui. Aí tem a classe .log. O log é o que tem a lista de dados. O log é o que onde tem os visit site lá. Então agora eu entendi. Aí ele passa o average duration, que é da própria classe, e passa aqui já o iOS igual a Android. Não, né? Duração média e tal. Exemplo adicional, aplicando o conceito em outro contexto. Product Analyzer. Aqui é com produto, ó. Tem um produto aqui data class, mas tem os products, que daí são vários produtos. Aí o que ele faz? Analyze which. Função de ordem superior reutilizável. É esse cara aqui, é esse cara aqui mesmo, que é a função da ordem superior. Então é genérico, né? Bem genérico. Retorna um T
uma lista de T. Analyze with predicate, que retorna um boolean. E é isso. Aí filtra. Demonstrate, análise de produtos, preço médio de eletrônicos. Aí vai aparecer os preços aqui. Preço médio dos produtos caros. A gente adora produtos caros. Mas eu não tô usando essa classe, né? Eu vou botar no... Eu vou botar aqui... Aqui, aumenta aqui. Tá. Vou botar aqui por último. E esse é o já tô chegando ao final aqui do nosso exercício, provavelmente. Esse vai ser o último caso do horário, mas até que a gente conseguiu ver um pouquinho de coisa. Tá aqui, ó, análise dos produtos, preço médio eletrônico é o mesmo preço. Só que ele faz o cálculo do preço médio, né? Pego todos os produtos aqui. Tem esse analyze with, análise dos produtos. Aí tem o preço médio. Analyze with, e aí ele passa por aqui dentro. Com a categoria, né? Se é eletrônica e tá eletrônica. Preço médio eletrônico. Preço médio de produtos caros. Aqui, mas assim, eu vejo que aqui, no caso, se tu for assim... Aqui tem a categoria, né? Mas aqui não tem. De baixo não tem categoria. Então, até que não dá pra dizer que são funções iguais, né? Não daria pra unificar, porque elas estão usando condições diferentes aqui no predicate. Então, não daria pra unificar, né? Eu acho que é o filtro que você quer aplicar. No caso de cima, ele quer saber pela categoria, e no caso de baixo, ele tá filtrando pelo valor. Uhum. E é pra ser assim mesmo. Ele tá pelo preço. Mas pra deixar genérico, é meio que tipo, sei lá, como se fosse o filtro que você pode ir passando o que você quer e vai retornando de acordo com os parâmetros que você vai pegar. O que você quer agora? Você quer saber pela categoria ou preço? Pelo preço X, se for acima ou abaixo de tanto. É tipo mais para deixar genérico, para você conseguir consultar tudo que você tem dentro dessa lista, né? Uhum. Mas aqui não é pra ser genérico, não, né? É porque é pra ser meio que diferente mesmo, né? Na verdade, ele tá usando a mesma função, analyze with, só que tá passando parâmetros diferentes. Então, não tá duplicando, né? Tá passando só parâmetros diferentes na chamada. Isso. Só o que é ruim aqui que eu vejo é que ele tá armazenando uma variável, né? Assim... armazenando, tá precisando armazenar variáveis diferentes aqui. Mas é só pra imprimir, eu acho. E é isso. É porque aí você, pelo filtro que você especificou, você vai armazenar o valor, né? E aí você vai exibir de acordo com o filtro retorno, que for retornado, aí printa ali já pronto, né? O valor. E aí, você já viu já viu alguns códigos aí parecidos onde você trabalha com... Eu acho que a função que eu criei recentemente, acho que pode sim. É que eu falei, eu vou precisar analisar ela amanhã pra mim ver, porque assim, a função que eu criei, ela justa é bem parecida com, assim, não tem essa mesma complexidade, assim, mas ela é, por exemplo, tem uma variável que eu armazeno, eu passo um tipo de erro para ela, e aí, de acordo com o tipo de erro que eu
passo para ela me devolve alguns parâmetros, eu armazeno numa variável e eu reciclo a mesma função para todos os tipos de erro que eu tenho dentro do meu código, para exibir as telas de erro. Então, eu só passo o tipo do erro e ela já me devolve aqueles parâmetros do erro específico. Então, uma função só, eu vou conseguir exibir todas as células de erro do meu app. Então, Legal. imagino que seja algo parecido. Eu preciso analisar ela para ver se enquadra, né? Legal, já aproveitando o conteúdo, né, que a gente tá vendo, Sim. já tá porque aí eu já tava aplicando, né? E, assim, acho que é sempre bom a gente linkar. Ou então, se mesmo que essa não seja, eu ver uma outra e que seja, né? E ali dentro do Sim. código eu vou fuçando e vejo alguma coisa que já faz isso, porque aí a gente começa a ficar palpável, né? Tipo, quando que eu uso isso aqui, né? Quando que vai ser legal eu usar isso aqui? Com Aí certeza. a gente sai do mundo das ideias, né? Do livro e traz para a vida real em coisas que a gente vai usar no nosso dia a dia mesmo. Top. Eu gostei bastante. Certeza. Eu achei que deu uma complexidade um pouquinho maior aí hoje. Os últimos têm sido, e é normal, né? Porque o livro já tá quase nos finalmente. A gente tá Agora mais já pra é lá. papo de sênior, já. Opa! Aí tô me sentindo. Os deuses do Kotlin. Não. Imagina, quem dera. Mas foi. Quem O sabe? Jorge tá falando. Chegar lá, né? A gente tá estudando pra isso. Ai, Bru, tomara, eu queria até um Junior Kotlin, pra mim já tava bom, mas, né, paga mais. Já Kotlin em Java, menina. Só que Kotlin em Java, ela já... A dificuldade do mundo pra ela não é mais nenhuma. Pois é, no céu O e Java é só alegria. Aqui só pra finalizar, então vou Kotlin ler é esse baba. último. Aí é só alegria no final. Vamos finalizar aqui só com essa. Não sei, finalizar aqui com essa explicaçãozinha aqui, que é as vantagens dessa ordem superior, que é o high. Aquele high que você falou, high order function. High order function. Só que tava traduzida e eu não liguei também as Não, na verdade, lá no livro tava função que chama função, não é isso? Uma coisa assim? Aí depois, no outro ponto que ele falou, eu falei, mano, mas função que chama função, eu falei, será que não é high order function? Tá certo. Aí eu É que esse pesquisei aqui e era, né? Mas eu falei, mas eu já lembro da gente ter visto já isso, alguma coisa, mas enfim. Não, com certeza. Você É que aqui fica na nesse dúvida, tópico né? tá making code from reusable by reducing duplication with lambdas. Nossa, tava assim. Aí ficou. Eu botei lá no tradutor, ele botou assim. Mas não tá errado, não tá. Só é outra forma de visão, Não, de ver. é só outra forma. Porque tem o high order function, né, ali. Vantagens. Eliminação de duplicação, né, que nem a gente já falou. Extrai não só os dados, mas o comportamento repetitivo. Deixa eu diminuir aqui. Flexibilidade permite consultas complexas sem modificar a função base. Expressividade, código mais leve e conciso. E manutenibilidade, que é mudanças feitas em um único lugar. Beleza? E acabou por hoje. Aquele outro a gente não viu. Opa! Muito obrigada por. Nossa, você salvou hoje, Bru. E quem tava aí, até a Jaque, vou agradecer ela também. Eu não tô sozinha aqui, não. Fiquei sozinha, porque eu iria ter que gravar sozinha se não viesse ninguém. Mas é assim, eu não sei se é a Jaque. Tu foi lá no grupo da Jaque antes ou não? Não chegou aí? Aquele grupinho ali. Jaque, do qual que é o clube do livro. Não, acho que não. Eu só entrei no do Kotlin. Mesmo eu tentei entrar no do... Clube da Leitura Dev. Não, deixa eu olhar aqui no Java hoje. Ela mandou lá no... Mas às vezes que eu entrei não teve. E aí essas duas, acho que eu fiquei 2 ou 3 semanas sem entrar aqui porque tava meio complicado. Teve um dia que eu tava cansada de vir, eu trabalhei até tarde.
Ah, Nossa, tranquilo, é relaxa, complicado, viu? mas Aqui é não assim. tem. Mas é ruim, né? Porque a gente quer participar, porque é tão bom, né? A gente tá aqui e acaba reforçando, que nem eu falo, assim, mesmo que a gente veja, mas a gente tá sempre reforçando o conceito, sabe? É Vendo verdade. coisas que a gente não viu, né? Teve coisas que eu vi aqui que eu nunca vi, né? Assim, no código mesmo, assim. Então, assim, são coisas que com certeza agregam ali no dia a dia, né? A gente Nossa, entender o demais. código melhor. Então, Eu já é muito participei de bom. uns 4 a 5 grupos de estudo já na comunidade. Eu só tenho a Ah, agradecer, boa. porque me tirou do que eu tava antes, sabe? E eu pretendo continuar, né? Depois que terminar esse livro aqui, a gente pega outro e continua estudando. Mas eu já subi aqui os Boa. exemplos, se você quiser baixar lá no Repo, né? Você já tem acesso, né? Já tá baixando. Já está atualizada, que Tá você comentou bom. aqui, eu já atualizei a master, já tá Ah, pronto, eu já então. estava olhando aqui. Eu acho que isso aqui que é a pérola, é o mais Então, valioso, que a gente já tem todos os exemplos aqui, né? E quem for fuçar, não é todo mundo que vai fazer sim. isso, né? Mas é vantagem para a pessoa que está na comunidade baixar. Mas a pessoa que for acompanhar também aqui as gravações, né, É, aí vai ter acesso ao, aí quiser olhar, né, porque eu acho que assim, óbvio que o livro é muito bom, mas eu acho que você vendo o código, sabe, se testando, você mesmo fazendo as suas experiências, né? uhum, Aí sim você começa a entender, né? Porque às vezes é difícil, né? muito. Conceito, alguns conceitos é um pouco mais complicado, então acho que você tem que mesmo colocar a mão no código para você entender, pô, onde é que eu vou usar isso aqui? Porque aí se você não enxergar a usabilidade, é tipo, você não consegue aprender de verdade, né? Não é o intuito aqui, a gente quer É aprender aqui para verdade. poder usar na vida real, né? Ou melhorar o que já existe lá, falar, isso aqui, sei lá, tá muito repetitivo, será que eu consigo usar de uma forma mais genérica, né? Que a gente consegue fazer ali. Então, É a isso gente aí, Bru. cresce junto com o código. Maravilhosa. E se tiver alguém para indicar, chama aqui pro nosso grupinho também para vir, chama as Ela amigas. até entrou, acho que uma vez, uma amiga minha, Camila, mas ela tem criança pequena também, coitada, ela tá sempre. Mas eu vou ver se eu consigo chamar mais gente aí. Tá bom, então fechado. Muito Exato. boa noite. Boa noite, obrigada, Se tenham gente. um bom descanso e até semana que vem. Ou até o próximo encontro aí que a gente fizer na comunidade. Bom, pra Gratidão. você também. Bom descanso. Até mais. Igualmente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Vamos desligar aqui. Boa noite.